Bom dia, pessoal. Tudo certo aí? Tá dando para me ouvir? Bom dia, eu sou a Luciana Holtz, eu sou a fundadora e presidente do Instituto Oncoguia, e eu vou moderar, então, este painel sobre biomarcadores oncológicos e a sua relevância para o diagnóstico do câncer, tá? Esse painel ele é organizado pela Global Cancer Association, e também pela Brale, né? A Global Colon Cancer Association é parceira do Instituto Oncoguia, e é com enorme prazer que eu estou aqui representando o diretor da Global Cancer, que é o Andrew Spiegel, que infelizmente está parado em Miami, não conseguiu chegar aqui, mas ele tem um recadinho importante para a gente que a gente vai conhecer daqui a pouco. Então, apresentando os nossos palestrantes aqui da mesa, está aqui com a gente o Dr. Diogo Bugano, que é médico oncologista, formado pelo MD Anderson, especialista em tumores de pulmão e do trato digestivo, membro do Centro de Oncologia do Einstein. Também a doutora Marina Debrô, patologista, coordenadora do Biobanco, professora do programa de pós-graduação em Oncologia da Fundação Antônio Prudente. Também está com a gente a doutora Marcela Bonalume dos Santos, oncologista clínica do AC Camargo, também trabalha no Centro CPO do Instituto Oncoclínicas e também no Pérola Byton. Como falei para vocês, o nosso quarto membro da mesa seria o Andrew, que infelizmente não conseguiu estar aqui com a gente, que é o diretor da Global Colon Cancer Association, mas daqui a pouco a gente sabe um pouquinho mais a respeito dele. Falando da GCCA, né, o que eu acho que é importante é que essa Global Coalition trabalha conectando ONGs do mundo inteiro para ampliar a voz do câncer coloretal. Um dos temas prioritários na agenda dessa coalition é o tema dos biomarcadores, tá? Então, só para introduzir um pouquinho esse tema, vale a gente lembrar, gente, que a forma como a oncologia pensa, principalmente focando no diagnóstico e no tratamento do câncer, mudou completamente. Hoje a gente fala de uma oncologia que é de precisão, que garante, que preconiza uma personalização, uma escolha do tratamento mais efetivo para o paciente. Então, se for para falar de um jeitinho muito simples para vocês, é o tratamento certo para o seu tipo de câncer. É disso que a gente está falando, tá? E isso pode mudar completamente o desfecho do seu tratamento, impactando profundamente a sua vida. Então, gente, se tem algum paciente que está na dúvida se esse tema interessa ou não para você, fica aí, tá bom? Que os nossos palestrantes vão explicar direitinho do que se trata. Então, já vou passar a palavra para o Dr. Diogo. Bom, gente, bom dia. Poxa, feliz de estar aqui mais uma vez no TJCC. Eu falo para todo mundo que esse é provavelmente o congresso que eu mais gosto de participar, que é o congresso que a gente de fato sente que as coisas estão acontecendo, que o congresso traz algo positivo, que a oncologia sai um pouquinho mais forte, os pacientes saem um pouquinho mais melhor cuidados na saída do JCC. Então sempre que me chamam, é um prazer estar aqui. E esse ano eu falo de um assunto que é o meu dia a dia, que é câncer coloretal. Então deu super certo, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com a Luciana aqui do meu lado. Tá? Eu gosto de começar essa aula de biomarcadores contando um pouco a história, de onde veio a história de biomarcadores. Isso começou em 1970, quando Nixon assinou esse decreto nos Estados Unidos, que foi conhecido como War on Cancer, então Guerra ao Câncer. E qual era a situação na época? Vocês sabem que em 69 o homem chegou à Lua. E o que tinha acontecido? Eles, ao longo de 10 anos, investiram muito dinheiro em pesquisa aeroespacial e foram do zero à Lua. E falaram, perfeito, se a gente colocar 10 anos de investimento e pesquisa em qualquer coisa, a gente vai resolver. Então tinha uma proposta de colocar muito dinheiro em pesquisa de câncer e em 10 anos curar o câncer. Tá bem ambicioso na época, mas esse era o pensamento da época. E vamos ver o que aconteceu, tá? E esse primeiro gráfico eu acho bem legal, que mostra que eles de fato colocaram muito dinheiro em pesquisa em oncologia. Então aqui, cada linha é uma área de investimentos, vamos ver que tem agropecuária, militar, e a linha verde é saúde. E de fato os Estados Unidos passou a investir muito mais em pesquisa em saúde a partir dos anos 70,
muito com esse mote de entender o câncer, e se eu entender como o câncer é, eu vou poder curar o câncer, tá? Essa primeira parte, que é entender como o câncer é, a gente foi muito bem sucedido, tá? Isso aqui é um esquema simplificado, sim, simplificado, tá? De alguns maquinários celulares de como funciona uma célula de câncer. Tem muito mais do que isso. Mas então a gente aprendeu, então, cada bolinha aqui é uma proteína, é uma enzima, é como aquela célula está funcionando. Então a gente sabe muito bem como a célula funciona, né? E a ideia é que se eu sei como ela funciona, eu sei como tratá-la, eu sei como matá-la, tá? Isso em parte deu certo, claro, muitos dos remédios saíram disso aqui. E a outra parte que veio disso é o tal dos biomarcadores, tá? A gente tem basicamente dois tipos de biomarcadores. O biomarcador é algo que a gente vai medir, vai dosar, ou no paciente ou no tumor, né? Para tirar uma informação desse tumor desse paciente. Em oncologia tem dois grandes grupos de biomarcadores, tá? O primeiro, que as fotos que eu mostrei para vocês, é o que a gente chama de imunohistoquímica. O que é imunohistoquímica? Você faz a biópsia, coloca no microscópio e vai jogar anticorpos, que é como se fossem corantes. E de acordo com características do tumor, esses corantes podem corar ou não, podem pegar ou não. Então aqui uma amostra, tá? Até né, um tecido de revestimento do trato digestivo, que a gente vê a parte da esquerda, o tal do corante não pegou, a parte da direita esse corante pegou. Então isso está dizendo para a gente que essas células têm esse produto que pega esse corante. Então a imunohistoquímica é uma forma que a gente tem de saber o que tem dentro da célula do câncer. De acordo com o que tem, a gente sabe que vai se comportar de uma forma ou de outra. O segundo grande grupo de biomarcadores são os testes genéticos, tá? E a mesma ideia, você sabe que o câncer, por mais que seja uma célula do corpo, ela é algo diferente das outras células, né? Ela se tornou um câncer. E essa diferença nasce de alterações genéticas daquela célula. E alguns biomarcadores vão ser, sim, sequenciamentos genéticos. Você vai ver o DNA do tumor, entender o que ele tem de diferente, e por ser diferente, você vai pensar como ele se comporta, tá? Então a gente vai saber que ele é diferente, porque ele expressa receptores diferentes e pega corantes diferentes, que é imunohistoquímica, ou vai saber que ele é diferente porque ele tem alterações genéticas diferentes, que são sequenciamentos. E muitos biomarcadores vão ser ou um ou outro no nosso dia a dia, tá? E quando a gente fala de biomarcadores, a gente fala de dois objetivos, tá? Um é dizer prognóstico. O que é prognóstico? Este câncer é um câncer agressivo ou não? O paciente vai bem ou o paciente vai mal, tá? E outro é um marcador preditivo. Preditivo do quê? Preditivo de resposta ao tratamento, tá? Então, aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Esse tipo de curva é uma curva super comum em pesquisa em oncologia, que a gente chama de análise de sobrevida, tá? E daí imagina que você tem, então, um grupo de pacientes que vai ser acompanhado ao longo do tempo, tá? No momento zero, que é o ponto lá perto daquele letra A, perto do zero no eixo X, é quando os pacientes começaram a acompanhar. Nesse momento está todo mundo vivo, eles começaram a ser acompanhados. E daí o tempo vai passando e, infelizmente, alguns pacientes vão morrendo. Então essa curva vai mostrando quantos % dos pacientes estão vivos ao longo do tempo. Tá? Isso é chamada uma curva de sobrevida. E aqui um exemplo de como seria uma curva de sobrevida de um estudo em que metade dos pacientes toma placebo, que é a linha de baixo. Então a gente vê que o tempo vai passando, vai ter cada vez menos pacientes vivos. E a curva de cima é os pacientes que recebem um tratamento. E para receber um tratamento, morrem menos. E por isso que as curvas vão se afastando. E em cada ponto do tempo, você tem mais pacientes vivos no grupo tratamento do que no grupo observação ou placebo. Esse tipo de curva a gente vai ver em vários estudos técnicos em oncologia, tá? O marcador prognóstico seria um marcador que diria se o paciente vai bem ou vai mal, independente do tratamento. E aqui é o exemplo dessa curva. Então essa curva, ela pega os pacientes do placebo e os pacientes do tratamento e divide se eles vão bem ou vão mal de acordo com um biomarcador, com um teste, tá? Então a gente vê aqui, né, a gente tem aqui placebo biomarcador positivo, placebo biomarcador negativo, né? Deixa eu virar aqui, sempre dá errado quando eu faço isso, vamos ver. Porque eu nunca acho o laser pointer. Tá? Vai na tela que eu aponto? Bom, vocês vão ver assim, então, o grupo placebo aqui é o azul e o vermelho, né? Vocês veem que o biomarcador negativo placebo, que é o azul, vai mal. Biomarcador positivo com placebo, que é o vermelho, vai bem. No grupo experimental, a mesma coisa. Biomarcador positivo, que é o preto, vai bem. Biomarcador negativo, que é o verde, vai mal. Então,
Então está dizendo aqui um exemplo de um biomarcador que mostra melhor prognóstico. Quem tem o biomarcador vai melhor, seja com placebo, seja com tratamento. E aqui um exemplo do que seria um biomarcador preditivo de resposta. Tá? Então a gente vê aqui o grupo placebo, que seria a curva em azul e a curva em vermelho, com o biomarcador ou sem biomarcador exatamente igual. Então esse biomarcador não diz se o tumor é mais agressivo ou menos agressivo. Quando a gente olha o grupo tratamento, que seria a curva verde e a curva preta, a gente vê que o paciente com biomarcador positivo foi muito bem com o tratamento. O biomarcador negativo foi muito mal com o tratamento. Então esse é um exemplo do biomarcador preditivo, de predição de resposta. Tá? Então muito que a gente vai falar são testes, biomarcadores, que vão dizer prognóstico, o paciente vai bem ou vai mal em geral, independente do remédio que ele tome, ou preditivos. Este remédio especificamente vai funcionar, não vai funcionar. Tá? E acho que o grande exemplo em câncer de cólon, tá, é uma série de testes genéticos em genes, tá, nesse gene chamado KRAS, NRAS e BRAF. Tá? Eles são preditivos de resposta a um grupo de remédios chamado anticorpos monoclonais contra o EGFR. Tá? São duas drogas no mercado, o cetuximab e o panitumumab. E daí a gente tem que falar bem também um pouco, né? E no estado de São Paulo, o cetuximab é fornecido pelo SUS, que em outros estados não é, até através de uma verba adicional chamada PAC Paulista. E olha que interessante, essa coisa que eu estou mostrando para vocês é pacientes que tomam um remédio e que não tomam um remédio. Vocês veem que as duas coisas são bem parecidas. Então parece que o remédio não funcionou. Quando você seleciona os pacientes por esses biomarcadores, tá, a gente vê então que o paciente que toma remédio vão melhor. Então esses são biomarcadores que você usa para poder identificar quem vai melhor com o remédio, quem vai pior com o remédio. Um outro biomarcador importante em câncer coloretal é o que a gente chama de instabilidade de microsatélites. Tá? Isso é uma imunistoquímica, tá? E basicamente são células que perdem, que têm mutações, alteram o DNA, e por ter essa mutação, elas deixam de fazer uma proteína. E essa é uma proteína que repara o DNA, que corrige o DNA. Então, se eles não têm essa proteína, eles não corrigem o DNA, então aquela célula começa a ficar cada vez mais estranha, mais estranha, mais estranha, tá? E mais agressiva, né? São as últimas duas fotos que a gente vê aqui em cima, tá? Eu já mostrei para vocês que é imunistoquímica, né? Então vocês estão vendo aqui, na metade da direita é onde está o tumor e não está pegando corante. Isso é uma célula que não tem este produto, não tem essa proteína, tá? E a gente diz então que essa célula perdeu essa proteína. No de baixo, a gente tem uma célula normal, que ainda tem essa proteína, e esse é o paciente normal. Tá? Então, em cima seria um paciente com teste alterado, porque ele não tem a proteína mais. Embaixo, um paciente com teste normal, que ele ainda tem a proteína. E a gente aprendeu ao longo dos anos que essa população, que não tem essa proteína, responde muito bem às imunoterapias. Isso virou um marcador preditivo de efeito de imunoterapia. Imunoterapia é um assunto que é sempre da moda, sempre todo mundo quer ouvir falar de imunoterapia. Resumidamente, são remédios endovenosos, é um soro com remédio que você toma, e que ele não ataca o tumor diretamente. Ele faz com que o sistema imune reconheça o tumor como algo estranho e o sistema imune ataque aquele tumor. Tá? E aqui é um trabalho que foi apresentado em janeiro desse ano, tá? E que foi muito surpreendente para todos nós. Esses são pacientes com câncer de reto, tá? Que o reto é o finalzinho do intestino, perto do ânus, que tinham essa característica, tá? Então, instabilidade de microsatélites, vista pela imunistoquímica, e que tomaram imunoterapias, né? E aqui é uma foto da colonoscopia. Acho que mesmo quem não é médico vai concordar que essa primeira foto da esquerda é muito feia. E essa coisa amarela horrível é um tumor no reto, como ele é visto dentro do intestino. E desses pacientes, eles tomaram, daqui nessa linha vermelha, em vermelho, eles tomaram 6 meses de uma imunoterapia, um remédio, uma bolsa de soro, tá? E vocês veem que com o tempo vai desaparecendo o tumor completamente, né? E some tudo. Vocês veem que fica o intestino normal depois de tudo, né? E mesmo depois que para o remédio, os pacientes têm acompanhamento aí de 22 meses, ainda sem tumor. Então esse é um exemplo de um biomarcador que é preditivo de resposta a esse tratamento. E para acabar, vou falar o último biomarcador, que a gente está falando em câncer coloretal hoje em dia,
que é uma tecnologia nova, mas que já tem no Brasil, chamado DNA tumoral circulante. E a ideia é muito simples. De novo, o tumor tem um DNA diferente do resto do corpo. Então, você pode identificar se é tumor ou se não é tumor, avaliando esse DNA. A gente descobriu, ao longo dos anos, que o tumor ele está continuamente tendo células crescendo e morrendo, crescendo e morrendo, crescendo e morrendo naquela bola de tumor. E ao morrer, elas soltam parte do DNA delas no sangue. Então você pode achar no sangue um DNA que é do tumor e não é seu. Quem teve filho recentemente vai lembrar que existe hoje em dia sexagem por exame de sangue. E é uma tecnologia muito parecida. A sexagem por exame de sangue é você ver DNA do feto no sangue da mãe. E se for DNA com cromossomo Y, que é masculino, então o bebê é homem. Se não tiver o cromossomo Y, é menina. Tá? Aqui é a mesma tecnologia, só que em vez de ver o X e o Y, a gente vai ver se tem coisa de tumor ou não. Isso é uma forma que a gente tem hoje em dia de saber se ainda tem tumor no corpo da pessoa ou não. Que se o DNA no sangue for só da pessoa, provavelmente ela não tem tumor. Se o DNA no sangue tiver um pouco de DNA de câncer, ela deve ter câncer em algum lugar. Isso foi usado recentemente em estudos de adjuvância. A adjuvância é aquela quimioterapia que você faz depois da cirurgia para evitar que o tumor volte. E é uma situação que é difícil de entender, porque você fez tomografia, fez PET, fez todos os exames do mundo, não tinha tumor em lugar nenhum, você operou, fez uma cirurgia perfeita, impecável, você está recuperado, está perfeito, e o médico fala que você vai fazer quimioterapia por 6 meses com medo dessa doença voltar. E na verdade, aqui é o medo de ter uma doença em pequena quantidade em algum canto do corpo que a gente não está vendo pelos exames. Tá? O DNA tumoral circulante pode ser uma tática para achar esse pequeno tumor. Então aqui era um trabalho que basicamente falava, olha, vamos pegar um monte de pacientes, metade vai fazer quimioterapia adjuvante, de acordo com a escolha do médico, o que o médico vai decidir fazer, metade vai fazer esse teste e só vai tomar quimioterapia quem tiver o DNA tumoral circulante. Tá? E aqui, olhem, eu juro que estou acabando a aula, gente, aqui para o segundo bloco de dados. Então, chemotherapy regimen received, recebeu quimioterapia ou não. Então, notem que, primeira linha, adjuvant chemotherapy, sim ou não. Notem que, grupo padrão, 30% tomou químio. Grupo que fez esse teste, 15% tomou quimioterapia. Então, esse é um teste que conseguiu cair pela metade o uso de quimioterapia adjuvante. Então, metade dos pacientes tomaram químio. Você fala, bom, mas tomou menos químio quer dizer que eles foram pior, que tomaram menos tratamento? E não. Tá? Então, aqui é a curva de sobrevida, dizem que é exatamente igual. Então, esse é um teste que conseguiu cair pela metade o uso de químio, sem mudar o prognóstico dos pacientes. Ou seja, ajudou a achar aquele que realmente precisa e evitou da gente dar remédio para quem não precisava, quem já estava curado mesmo. Então, é uma tecnologia muito legal, está disponível no Brasil já. Tá? Então, para encerrar, né, eu achei essa analogia muito legal na internet, tá? Isso aqui é, sim, um kit de caçar vampiros dos anos 1700. Tá? E nota que aqui no kit você tem um crucifixo, você tem uma bala de prata, você tem alho, você tem sei lá o quê, né? Então é um entendimento de que até para matar vampiro, você tem que saber características específicas daquele vampiro e poder escolher a melhor arma para matar cada tipo de vampiro. E é muito isso que o oncologista faz hoje em dia. A gente não vai abandonar a quimioterapia. A gente vai escolher aquele paciente que precisa de químio, aquele paciente que precisa de uma terapia-alvo, aquele paciente que precisa de uma imunoterapia, aquele paciente que felizmente não precisa de nada, tá? E os biomarcadores estão aqui para ajudar nessa decisão. Gente, muito obrigado. Viu, gente? Falei que era demais, hein? Então, ó, vamos seguir com a doutora Marcela, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje. Gostaria de agradecer ao Diogo, ele facilitou muito a minha abordagem ali com essa explicação sensacional sobre os biomarcadores. Então, e gostaria de agradecer também o convite e ao Eva. Aqui para passar Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os biomarcadores nos tumores ginecológicos, o impacto deles no tratamento e qual que é esse suporte pós-teste, né? Será que a gente tem que testar todo mundo? Quais são as consequências da gente testar todo mundo? E vou levantar algumas questões para
ver se cabe o interesse de vocês para a gente posteriormente discutir aqui no painel. Então, assim, basicamente, os cânceres ginecológicos, eles são os tumores que nascem desde o corpo do útero, ovário, colo de útero, a vulva, que é a região externa, e a vagina, que é por onde nasce o bebê. O que a gente estima para o Brasil é que 3 cânceres ginecológicos eles sejam vigentes como os 3 cânceres mais frequentes nas mulheres brasileiras. E cabe lembrar que o primeiro câncer ginecológico mais presente é o câncer de colo de útero, que é um câncer 100% prevenível, seguido por câncer de ovário e câncer de corpo de útero, que é o câncer do endométrio. E como o Diogo falou brilhantemente, o que são os biomarcadores? Eles são características que a gente testa no nosso tumor e ele nos permite detectar se aquele tumor ele é um tumor mais agressivo ou não e nos ajuda na medicina de precisão, ou seja, conseguir personalizar o tratamento mais adequado para aquele tipo de tumor que a gente está tratando. Então eu vou falar um pouquinho desses conceitos gerais de cada tipo dos 3 principais. Então, quando a gente fala de câncer de colo de útero, a gente sabe que o câncer de colo de útero ele é 100% prevenível. A gente tem metas pela OMS da gente conseguir reduzir muito e até erradicar até 2050 esse tumor. No entanto, ele é um grande problema de saúde pública hoje, principalmente em estados mais pobres, em regiões mais pobres, em que ele chega a ser o tumor mais frequente em mulheres, passando até o próprio câncer de mama. E qual seria um biomarcador relevante para o tratamento no nosso câncer de colo de útero? Então, a gente tem essa história aqui, a gente consegue ver a linha de sobrevida do câncer de colo de útero. Então, a gente consegue ver a linha azul, desde 89 até meados ali de 2005, por mais que a medicina evoluísse, a gente não conseguia atingir um grande benefício, um aumento de sobrevida dessas pacientes com câncer de colo de útero metastático. E se vocês conseguirem ver ali, 2021, a gente tem ali um salto, né? A gente conseguiu aumentar em 3 vezes essa sobrevida, esse tempo de vida dessas pacientes com câncer de colo de útero. E por quê? Com o advento de, como o Dr. Diogo falou, de medicações, a imunoterapia associada ao câncer de colo de útero. E aí o que a gente tem de discussão para essas pacientes é que o que acontece? A imunoterapia em si, ela ativa o sistema imune da paciente e o sistema imune, junto com a quimio, ele ataca o tumor da paciente. Nesse caso específico, o pembrolizumab associado à quimioterapia, ele foi aprovado para o tratamento das pacientes do colo de útero metastáticas na vigência de um biomarcador que chama PDL1. Eu gosto de falar que o PDL1 ele é um biomarcador que ele não é perfeito, mas a aprovação veio em vigência desse biomarcador. Por quê? Porque aparentemente ele parece predizer uma maior atividade da molécula do pembrolizumab, ou seja, seu sistema imune vai conseguir funcionar melhor nessas pacientes que tenham esse biomarcador positivo. Quando a gente fala, então, do câncer de corpo de útero, que é o câncer de endométrio, ele é um câncer que ele não é tão frequente, mas a gente estima que ele venha a crescer no decorrer dos anos. E o que ele traz de interessante, né, quanto aos biomarcadores dele? Ele é um tumor que ultimamente vem passando por diversas quebras de paradigmas e inclusive levantamento de hipóteses para alteração de tratamento. No contexto adjuvante, no contexto da cura desses pacientes, a gente teve um importante avanço quando a gente conseguiu testar e definir e separar esses subgrupos de tumores de acordo com características. Ou seja, a gente tem o câncer do corpo do útero, mas a gente consegue dividir entidades muito diferentes entre eles. Então, a partir disso, a gente tem estudos em andamento que vão nos permitir, assim como o Dr. Diogo explicou sobre o DNA tumoral, conseguir a gente selecionar, será que essa paciente precisa de uma cirurgia com uma abordagem tão agressiva? Será que essa paciente vai precisar realmente de quimioterapia? Então, apesar de todos serem um tumor de corpo de útero, a gente, a partir desses biomarcadores, a gente vai conseguir personalizar o tratamento.
E quanto ao contexto metastático, o que a gente tem de importante também como drogas-alvos? Então, a gente tem uma expressão de uma proteína que é o HER2 positivo, que a gente pode associar em conjunto com a quimioterapia para otimizar o tratamento dessas pacientes, e levando aqui também o status da instabilidade microsatélite, que, como o Dr. Diogo também já explicou, é algo que a gente identifica também como biomarcador no câncer coloretal. Então, essas pacientes que têm essa instabilidade microsatélite, elas têm um defeito no reparo do DNA. Uma vez que o tumor ele tem defeito nesse reparo do DNA, ele fica mais esquisito ao olho do sistema imune. Então, facilita para a imunoterapia ela conseguir funcionar. E aí eu chamo a atenção para uma outra característica. Em pacientes que a gente tem a deficiência dessas enzimas de reparo, são pacientes que a gente deve levantar um alerta. Será que essa deficiência veio só do tumor ou será que está em todas as células dessa paciente? Uma vez que a gente tenha essa característica detectada no tumor, é importante também encaminhar para testes, para aconselhamento genético, para definir se isso não é herdado do seu pai, da sua mãe, isso não está sendo uma falha genética que você está também passando para os seus familiares, que é a síndrome de Lynch. Então, a síndrome de Lynch, ela é uma síndrome genética, herdada, familiar, e que a gente tem uma maior predisposição de desenvolver outros tipos de tumores. Então, aí, o biomarcador, além de ajudar a gente a definir qual seria o tratamento mais adequado para a nossa paciente, eles conseguem identificar, talvez, pacientes que tenham defeitos genéticos, alterações genéticas, e com isso a gente fazer um aconselhamento genético adequado para essas pacientes. E o terceiro tumor que a gente vai conversar, eu acho que é o tumor que talvez caiba mais discussão aqui, uma vez que a gente tem drogas muito importantes, alvo, de acordo com os biomarcadores, são os tumores de ovário. Então, disparado, o câncer de ovário, ele é o tumor ginecológico que mais mata. E assim como o colo de útero, mesmo após muita inovação da medicina, a gente não conseguia aumentar o tempo de vida das nossas pacientes. E isso ocorreu agora a partir do momento que a gente conseguiu identificar, bom, essa paciente ela tem uma alteração genética, ou do tumor ou dela mesma, que é o BRCA, e a partir disso a gente conseguiu ver uma droga-alvo com um efeito muito importante nessas pacientes. Então, como vocês conseguem ver, qual era a mediana, né, de sobrevida livre de progressão? Que é isso? Quanto tempo demora, geralmente, em média, para a gente conseguir tratar uma paciente com câncer de ovário avançado até ele progredir? Então, a gente tinha aí valores de 18 meses até a gente ter uma recaída. E aqui, ó, eu sei que essas curvas são um pouco complicadas, mas é só para ilustrar. Então, para vocês entenderem, o que a gente conseguiu definir? A gente conseguiu definir que em pacientes que tivessem o câncer de ovário, que tivessem essa falha genética do gene BRCA, que é um gene também de reparo da fita dupla de DNA, né? E essas pacientes, a partir do momento que elas eram tratadas adequadamente e depois exposta a uma terapia direcionada para essas pacientes que têm a falha no reparo do DNA, a gente conseguiu aumentar muito o tempo de sobrevida dessas pacientes. Então, o que a gente consegue ver para essas pacientes BRCA, por exemplo, como eu mostrei ali, a gente tinha uma mediana de tempo de 18 meses. A gente conseguiu aumentar ali, a gente consegue ver dados até 56 meses, até 22 meses, até 37 meses. Então, a gente consegue ver, assim, anos de ganho. Muitos desses estudos ainda não atingiram a mediana, ou seja, a gente ainda está tendo um ganho muito importante. A gente teve dados atualizados agora no Congresso Europeu, que foram muito animadores e que nos permite ver que quando a gente consegue realmente atingir aquele biomarcador com a droga adequada, a gente consegue resultados muito importantes nos tumores ginecológicos de ovário. Um outro biomarcador importante é o HRD. O que é o HRD? É a recombinação homóloga. É meio esquisito falar sobre isso de uma maneira assim que não seja mais lúdica. O que acontece? A gente
tem características que o tumor ele adquire enquanto ele está se proliferando. Uma das características é uma característica muito semelhante ao que o BRCA faz, ele perder a capacidade de reparar o DNA. E dessa maneira, essas drogas anti-BRCA, que eu diria, né, inibidores da PARP, que a gente fala hoje, essas drogas elas têm também uma ação muito importante nessas pacientes que têm esse biomarcador positivo que é testado no tumor. Então, são drogas que realmente mudaram a história natural da doença do câncer de ovário. Como eu falei, pacientes que são identificadas com mutações de BRCA, elas são pacientes que obrigatoriamente elas devem passar por um aconselhamento genético. É importante a gente lembrar que todas as pacientes com câncer de ovário é recomendado que se faça o teste de BRCA para identificação de potencial candidato à droga-alvo, assim como de aconselhamento familiar. Eu trouxe aqui um breve panorama para a gente pensar, na verdade, o que a gente sabe. A gente sabe que 75% das pacientes hoje não têm acesso à saúde suplementar, ou seja, a um plano de saúde, 75% é SUS, né? E aí a gente falou aqui em biomarcador, em drogas que trazem um custo elevado, e também a gente falou de testes que também são de um custo elevado. E aí traz a gente questionar, né? A gente sabe, por exemplo, que o câncer de colo de útero é um câncer que é 100% prevenível. Então, assim, os esforços, obviamente, eles têm que ser concentrados, a gente oferecer um melhor tratamento para essas pacientes, mas a gente precisa nos focar também em talvez tratar e tentar identificar mais precocemente essas pacientes. A gente tem que ter uma responsabilidade tanto no pré-teste, a partir do momento que a gente pede esses testes, quanto no pós-teste. Então, não é só pedir o teste e a gente conseguir ver, a gente precisa estruturar realmente toda uma demanda que vai acontecer a partir do momento que a gente vai começar a testar muito o biomarcador. Assim como eu falei do teste genético, e só para chamar a atenção, assim, a gente tem dados da Sociedade Brasileira de Genética que a gente tem um déficit mais ou menos de 1.800 geneticistas no Brasil. Então, eu chamo de novo a atenção. Será que a gente está preparado para conseguir testar todo mundo? Hoje, a gente tem como médico essa missão de oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes, mas a gente tem que ter essa responsabilidade também de saber lidar com um resultado positivo de um biomarcador. E aí eu vou levantar alguns pontos que acho que é importante a gente falar, como que a gente pode otimizar esses testes e como otimizar o acesso às drogas frente a um teste positivo, como otimizar esse suporte pré e pós-teste e como a gente consegue equilibrar essas políticas de prevenção e políticas de acesso para todos os nossos pacientes serem tratados da melhor maneira possível. Obrigada. Obrigada, Marcela. Eu vou pedir então agora, gente, vamos marcar a presença aqui do nosso responsável pela mesa, que é o Andrew Spiegel, que eu acho que está online acompanhando a gente direto de Miami. Queria pedir para vocês passarem o vídeo do Andrew, então. My name is Tom, and I'm a colon cancer survivor. I was having some abdominal pain back in 2012, and it was during a routine physical that I was telling my doctor that, and he told me it needed to get checked out. And within a couple of days, I was having a CT scan, and the next day I was in front of a surgeon. Initially, I thought it was just a situation where the removal was going to be the final process, surgery, and then I was done. But when the surgeon mentioned that I was going to be doing some chemotherapy, then I knew things were a little more severe than I thought. Before the chemo regimens were going to start, my local oncologist was telling me to go get genetics testing done. He didn't tell me that I had to, but he highly suggested that I get this done. And I thought about it actually for a couple of days, but Tom was referred for genetic counseling at Cone because of his early onset of cancer and his family history of cancer. Biomarker testing can help us determine if somebody would be at a higher risk for having a hereditary cancer syndrome, or it could tell us whether somebody might have different types of treatment options.
I'm John Strickler. I'm a GI medical oncologist here at the Duke Cancer Institute. We work very closely with our community oncologists to help identify patients who might benefit from some of our innovative clinical trials. So this local medical oncologist worked hard and found Tom and referred Tom to me. The day I met Tom, he was a different guy than you'll see right now. So he had been treated for around 2 years with conventional chemotherapy. This is chemotherapy that's been around for many years. The treatments he had been on to that point are not curative. They're really designed to help people live longer and hopefully preserve quality of life. Unfortunately, Tom had experienced disease progression on all of those standard therapies, so he had very limited options left. And at the time that he came in, he had significant symptoms from his cancer. It had spread in his abdomen in a way that was causing him tremendous pain. I think he would agree that it was a very difficult time for him in his life. When we met him, he was struggling with severe pain despite being on very large doses of narcotics. And he was not sleeping well, not eating well, losing weight, and feeling pretty terrible. The people I work with have seen me in good times and bad. A lot of them don't tell you that, they didn't think you were going to make it. They don't want that in your ear, but they tell me that now. My whole life was, built around doing a lot of physical stuff, bike riding, running, tennis, and when this happened, it was something that I had to give up for a little while. When I first got the biomarker testing, I didn't know what it was going to lead to until the chemo sessions, the radiation, they didn't work. I knew it was the biomarker testing that got me involved in a treatment session that really made the difference. There are many different types of biomarkers out there, and it can be confusing when you hear that term to understand what a biomarker is. The types of biomarkers that we focus on are what we call predictive biomarkers. So we're looking for biomarkers that would predict that a patient would benefit from a personalized treatment. That's what occurred in Tom's case, where he had a predictive biomarker that suggested that he might benefit from immune therapy. When we gave the immune therapy, it basically unleashed his immune system to go ahead and attack his tumor. When I came back for that second session, I asked Dr. Strickler, do I still need to be on these pain meds? He was still on high doses of narcotics, but he found that his pain was much better controlled very quickly after receiving that first dose. So he came back to see me 2 weeks later and he said, Dr. Strickler, I want to just stop them. And I said, look, Tom, we got to take a step back. Let's slowly taper off these pain medicines and see if we can get you down to 0 on them and see if we can get this pain under control. And amazingly, he tapered off those medicines over a couple of weeks. And by the time I was seeing him 2 weeks later, he was back to biking and exercising and had his life back again. The sessions that were going on or the type that you continue to do while you can tolerate them. So I'd gone over 2 years with this treatment, and CT scans are showing now that it's not even on the radar. When I came off of the treatments in 2017, I was able to get back to bike riding, running, and doing whatever I was doing prior to that. When we first started treatment, my mother was looking for a way to kind of make a presence, so she actually made a donation to the Cancer Institute where I was having the treatment done, and there's a plaque in the garden out there that'll be there forever, so it's kind of a symbol for her and myself, and just a little way of her sending me a message and the doctors a message for taking care of my cancer. In the old days of cancer treatment, it was one size fits all. A patient was diagnosed with an advanced cancer and we would give a standard chemotherapy regardless of what was driving that tumor. In the era of personalized medicine, we're increasingly finding that a cancer type is not just one tumor, it may be any number of different types of tumors. And we're finding personalized treatments that uncover the biology of the tumor and attack the drivers of that tumor. And often when I talk to people about my story, and I know they have cancer too, they want to know what I go through, what are my side effects. Side effects are always a hot topic, but I also ask them if they got screened, because that's the thing that led me to the treatment that really made the big difference. While not everybody has
the same reaction to this personalized medicine, or may not have the same outcome in regards to their biomarker testing. It brings a lot of hope, and it's very exciting to be in this time when we can utilize this information to help benefit our patients. You know, whenever someone comes here for trial, we never know for sure if the trial is going to help the patient, and we're clear to patients that not everyone benefits, but I felt like he had as good a shot as anyone of getting benefit from that trial. I think about that first day when he was so sick and struggled even to sit up in a chair to talk to me that day, to the path that he went through over 2 years, to seeing him get his life back and hearing his stories of riding 100 miles on his bike, which was always a dream of ours when we first met, because it's something he really loved. I always used to come to him and I'd show him my bike rides that I was doing, and he'd always say, oh, 30 miles, couldn't go 40. 80 miles, couldn't go 100. So he's always encouraging me. You know, I know he always liked to see that, but he was really huge in everything he's done for me. And he did it, you know, all these years later. It's very motivational for me as an oncologist that our research can change the lives of patients, and that these advancements are a lot closer than they seem. I've always looked at cancer as being like an opponent that has to be defeated. I mean, you know, you don't have time to sit back and think about stuff. You need to know what's the plan to get rid of this, and that's the plan you're on. You're not in control now, so you're pretty much along for the ride, but you need to be the best patient you can be. Just having it as an opponent that you need to defeat is the type of mentality I think is good for the cancer patient. So to be more on offense than on defense, if you can be. Então, agora eu queria pedir para a doutora Marina Debro para comentar um pouquinho, né, sua percepção, sua experiência relacionada a esse tema dos biomarcadores na oncologia. Pode falar daí. Vai seguir daí? Acho que sim. Tá ligado? Tá. Alô? Bom dia a todos. Inicialmente, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Então, eu sou, além de patologista do AC Camargo, eu sou secretária-geral da Sociedade Brasileira de Patologia. Estou aqui representando a diretoria da SBP. E quando eu fui chamada, né, na verdade, a ideia era que eu fizesse uma apresentação sobre os dados de acesso aos biomarcadores em oncologia. E aí eu fiquei assim, gente, mas nós não temos dados, então o que eu vou fazer? E aí eu sugeri, né, que a gente fizesse um debate mesmo, uma discussão. E aí o primeiro ponto que eu quero colocar para todos é exatamente essa questão da falta de informações, né? Para a gente lidar com os problemas, a gente precisa conhecê-lo a fundo. Então, o primeiro passo seria um mapeamento desse acesso a biomarcadores nos pacientes no Brasil, pacientes oncológicos no Brasil, tanto na rede pública como rede privada. Então, esse seria o primeiro ponto, eu acho, que é para a gente caminhar, para a gente avançar, a gente precisaria desses dados. Aí, quando eu estava pensando, né, então, o que eu vou falar? E aí eu queria começar com o seguinte, né, que quem avalia esses biomarcadores, né, que o Dr. Diogo apresentou, a doutora Marcela comentou, né, no vídeo a gente viu um paciente que se beneficiou com a imunoterapia porque ele tinha um marcador tumoral que predizia, né, a sensibilidade a esse tratamento. Então, quem é o responsável por avaliar se um paciente tem indicação de receber um tratamento ou não, de acordo com a expressão positiva ou negativa de um determinado biomarcador? É exatamente o médico patologista, né? Então, nós, patologistas, somos os responsáveis por avaliar a imunistoquímica, por avaliar marcadores tumorais, genômicos, né, da genética tumoral, quando uma alteração é somática, e também a imunistoquímica. E aí nós temos uma questão, não só no Brasil, como no mundo, que é um risco de apagão dos patologistas mundial.
Então, nós temos números decrescentes de patologistas mundialmente. É uma preocupação na oncologia atualmente, e inclusive da Sociedade Brasileira de Patologia, né? Segundo os dados da demografia médica de 2018, nós temos 1,6 médicos patologistas para 100 mil habitantes, sendo que o ideal recomendado seriam 9 patologistas por 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, que é um dos países que tem mais patologistas, essa média é de 5,5 por 100 mil, então, e eles são um dos mais altos. Então, a gente está bem aquém. Nós somos, cada patologista é responsável no Brasil por 63 mil pacientes. Nos Estados Unidos, esse número é 22 mil. Então, realmente, nós estamos bem aquém em termos de necessidade. Nós temos em torno de 3.500 patologistas no Brasil. E a distribuição também regional é muito desigual. Apenas 3% desses patologistas estão na região norte, apenas 10% no centro-oeste, a grande maioria concentrada nos estados do nordeste e do sudeste. Então, 53% no sudeste e 20% no nordeste. Então, temos regiões desassistidas. Os laboratórios, né, nós temos mais ou menos 5.800 a 6.000 serviços de patologia no Brasil, apenas 1.300 do SUS, e dos laboratórios privados que atendem SUS, apenas 2.000 serviços. Então, para lidar com toda essa questão do diagnóstico em oncologia e também da avaliação desses biomarcadores. E aí, para complicar mais ainda, a média de idade dos patologistas, mais ou menos 40% tem mais que 50 anos de idade. 20% acima de 60 anos. Então, uma média de idade avançada. A Sociedade Brasileira de Patologia, nós temos trabalhado muito com os alunos de medicina. Então, a gente está sempre nos eventos acadêmicos, divulgando a patologia, divulgando a especialidade, para atrair os alunos para a patologia. E também nós temos um grupo de professores que está revendo, discutindo o ensino da patologia no Brasil, que é o Fórum de Ensino de Patologia da SBP, porque com as mudanças curriculares, a patologia perdeu muito espaço. Então, tem muitas instituições de ensino, muitas faculdades de medicina que não têm professor médico patologista. São outros profissionais da saúde que dão aula de patologia, ou muitas vezes nos currículos integrados, né, no modelo PBL, a patologia não aparece. Então, simplesmente o aluno se forma sem saber que a patologia é uma especialidade médica. Ele não sabe que existe, ele não sabe que ele poderia estar fazendo isso. Então, a gente tem trabalhado na SBP nesse sentido, com o Fórum de Ensino de Patologia, para propor recomendações mínimas curriculares do ensino de patologia no Brasil e também preparando material didático para aquelas instituições que não têm professores patologistas. Porque se falta médico patologista para avaliar biomarcador, também falta médico patologista professor para ensinar os alunos. E outro ponto também dessa questão dos biomarcadores é estrutural, né? Muitos serviços de patologia são poucos, a distribuição é desigual e muitos serviços não têm imunistoquímica, não tem molecular. E aí tem que mandar para fora, para outros estados, muitas vezes o material vem aqui para São Paulo, e aí no transporte desse material, muitas vezes tem várias questões de fixação, de processamento, que o material perde muito a qualidade, e aí vai atrapalhar a avaliação. Quando o material chega no laboratório, a avaliação é feita, não tem mais biomarcador para avaliar, dá tudo negativo, por causa dessa questão do transporte, acondicionamento das amostras dos pacientes. Ou, outras vezes, demora muito, né? Então, porque são poucos serviços, concentrando um grande número de casos para avaliar, com poucos patologistas, e aí o resultado sai em 30 dias, 40 dias, às vezes até 2 meses, principalmente no SUS. Então, são desafios muito grandes, né? E a gente da SBP tem tentado trabalhar muito nesse sentido. Um avanço muito grande que a gente conquistou foi a atualização da tabela do SUS para procedimentos de anatomia patológica depois de 12 anos. Então, a gente trabalhou junto com o Ministério da Saúde, com a ajuda do TCU, a ajuda do TJCC, a Oncoguia, né, nos auxiliou muito e finalmente conseguimos esse reajuste. E aí, pelo menos, para a gente conseguir manter o número de laboratórios que atende SUS, porque os laboratórios estavam deixando de atender porque não pagava o teste, né? Então, isso já foi um avanço grande. E agora a gente está trabalhando
classificação de procedimentos médicos, né, que é a CBB-HPM, para inclusão de procedimentos de testes moleculares, né, de sequenciamento de próxima geração, que atualmente o acesso no Brasil é basicamente pago pelas farmacêuticas, né? Então, as farmacêuticas pagam pelo teste para identificar a alteração e aí o paciente saber que ele tem indicação daquela terapia-alvo. Porque para as farmacêuticas, elas têm interesse que o paciente seja avaliado, porque senão o oncologista não vai conseguir indicar a droga. Mas os planos de saúde não pagam e o SUS também está longe de pagar. E muitos desses não estão incluídos no rol, a maioria desses procedimentos. Então, recentemente, a gente está conseguindo incluir pelo menos os marcadores imunistoquímicos que são preditivos, que são chamados companion tests, como o PDL1, que tem a indicação da imunoterapia. E agora a gente está trabalhando para a previsão, até o final desse ano, ou início do ano que vem, de inclusão nesse rol de procedimentos médicos dos testes de sequenciamento. E aí o próximo passo vai ser negociar com as operadoras e depois no SUS, para que a gente consiga que os pacientes tenham acesso a esses testes sem depender necessariamente de farmacêutica, porque esses programas das farmacêuticas têm a elegibilidade, né? Então nem todos os pacientes são elegíveis. E às vezes tem questão de acesso também, né, local, de região. Então, acho que todos esses desafios, né, são enormes, mas assim, a gente vai passo a passo e tem conseguido melhorar, mesmo que seja lentamente, mas a gente tem conseguido avanços. Obrigada, Marina. Não está funcionando, né? Tá funcionando. Tá? Que bom. Obrigada, doutora Marina. Você já antecipou para a gente aqui várias barreiras, que acho que a ideia é conversar mesmo com a mesa sobre esses assuntos. E eu fico pensando, né? Bom, então, quem estiver conectado aqui com a gente, então, pode mandar pergunta, tá? A gente já está recebendo aqui. Eu acho que o que deu para entender aqui da mesa é o quanto a gente hoje não tem, né, uma política pública que já está com a cabeça na medicina personalizada, né? Hoje a gente está o tempo inteiro, primeiro incorporando o medicamento e depois parece que a gente vai olhar, né? Nossa, mas tem teste ou não tem teste, né? A gente não está de jeito algum preconizando o que eu preciso para diagnosticar melhor, para depois eu olhar e falar, bom, descobri isso daqui, agora vamos ver que tipo de tratamento que eu tenho que oferecer. Por onde a gente começa, né? Acho que para mudar um pouco essa lógica, né? Já tem aqui, a gente está num momento até importante, onde a própria política nacional está sendo revisada, né? A gente até colocou entre a nossa sugestão, né, que realmente a política levasse em consideração essa questão do quanto a oncologia mudou e o quanto hoje pensar, né, que o foco tem que ser de precisão, que a personalização vai fazer toda a diferença. Mas queria ouvir um pouco vocês, assim, né, por onde começar, até para você, Diogo, assim, além dos tumores, né, que já foram apresentados na mesa, colo retal, ovário, sei lá, que outros seriam prioritários que hoje não dá para não fazer o teste, né, do biomarcador? Quer começar falando a parte de como melhorar e acesso e mais patologistas, já que você começou? Eu acho que é esse trabalho que a SBP já tem feito, né, desde a base, que são os alunos de graduação de medicina, para atrair esses alunos para patologia. Sociedade civil, acho que a sociedade civil tem um papel muito grande todas essas conquistas que a gente teve recentemente. Vieram desse trabalho, né, de instituições como o TJCC, como a Oncoguia, agindo com as sociedades médicas de especialidades, com a bancada parlamentar voltada para essa área da saúde, voltada para a oncologia, e aí tentando chegar até o Ministério da Saúde, né, para a gente ter realmente políticas de Estado que melhorem essa questão do acesso, né? Então, o Estatuto do Paciente com Câncer, né? Tudo isso, a lei dos 60 dias, depois a lei dos 30 dias, todas essas já foram conquistas, né, que a gente teve, e o papel da sociedade civil foi muito grande. Então, eu acho que essa interação das sociedades médicas de especialidades com as ONGs é um dos caminhos, eu vejo. E a questão do ensino, da graduação dos patologistas, né, com fórum de ensino de patologia, a nossa ideia é levar até o MEC, para realmente terem recomendações curriculares do ensino de patologia vindas do MEC, e que as faculdades de medicina sigam. E aí o aluno não pode sair formado em medicina sem saber o que é patologia, sem saber que é uma especialidade médica, e ter consciência da questão
da qualidade e sim, como médico assistente, né, para cada caso, se envolver na questão do diagnóstico. Né? Porque se ele não sabe, ele simplesmente faz um pedido lá e ele não sabe para onde a amostra vai, qual a qualidade, qual o retorno, se aquele serviço segue padrões internacionais ou não. Então, eu acho que o primeiro passo, né, é trabalhar em várias frentes, né? Alunos de medicina, a sociedade civil junto ao governo, MEC, Ministério da Saúde, e a questão dos rolos de procedimento mesmo, que a patologia molecular no Brasil, né, os testes de sequenciamento, o acesso a isso é muito, muito aquém, e precisa acompanhar, né, os avanços. Então, incluindo nas tabelas, os patologistas podem cobrar, porque no momento não tem como, e aí só o paciente particular, só aqueles que podem arcar com os custos totalmente, que vão ter acesso. Então, vou até me policiar para não falar muito, né? Então, bugano é italiano, o italiano fala muito, desculpa. Então, a Luciana perguntou primeiro assim, sobre outras áreas que a gente tem que melhorar. E daí, infelizmente, a gente ainda tem que dividir o que é SUS e o que é saúde suplementar, tá? O SUS ainda está alguns passos atrás. A gente mostrou para vocês que a gente usa esses testes, a gente usa esses biomarcadores para tomar decisões muito importantes na oncologia. Então a gente decide que remédio tomar, a gente decide se vai fazer químio ou não vai fazer químio com base nesses testes, tá? E no SUS ainda tem a questão de que os testes básicos, que são testes padrão há 20 anos, até são feitos, mas demoram e têm qualidade questionável. E eu acho que duas áreas que incomodam muito a gente na prática, no dia a dia do SUS, é biópsias de câncer de próstata, porque você vai biopsiar para dizer se tem câncer de próstata ou não, e essa biópsia vai te dizer, com biomarcadores, se é mais agressivo ou menos agressivo. Um tumor mais agressivo vai fazer cirurgias mais agressivas, tumores menos agressivos, cirurgias menos agressivas. Tá? Muda completamente a decisão do que vai fazer. E muitas vezes a biópsia do SUS não vem com o lado confiável. Testar o paciente de mais ou de menos por um erro da biópsia. E segundo ponto é câncer de mama. As decisões de tratamento de câncer de mama passam por biomarcadores, que hoje até são incorporados no SUS, mas também de forma lenta e não confiável. Para vocês terem uma ideia, todo o centro de oncologia do SUS não confia na biópsia na patologia de fora. Porque eles sabem, olha, essa biópsia é importante para determinar o tratamento. O paciente fez a biópsia sei lá onde, foi laudado por sei lá quem, e se eu tomar a decisão com base nisso, não vou confiar. Então é muito comum o paciente já ter uma biópsia de mama, feita em algum lugar, que deu diagnóstico de câncer, chega no hospital de câncer, é rebiopsiado, porque o hospital não confia naquela biópsia lá de trás. Essa é a famosa revisão de lâmina, né, Diogo? Que muitas vezes o paciente fala, minha lâmina mesmo. Foi rebiópsia mesmo. Você não consegue nem usar. Isso, então assim, quem não trabalha no dia a dia disso, a revisão de lâmina é você pedir para o paciente pegar a amostra do outro serviço e trazer fisicamente para o seu patologista rever, tá? E daí você tem o tempo disso, que sei lá quando vai conseguir trazer essa amostra, e a dúvida se tem material adequado ou não. Então, muitos centros preferem rebiopsiar e passar o paciente pelo risco da rebiópsia. Que vai ser mais rápido. Né? Por ser mais rápido. Então, o SUS ainda está nessa etapa ainda, das coisas muito básicas. Na saúde suplementar, tá, eu acho um pouco que a gente comentou aqui, que são esses testes moleculares, são os testes genéticos. Tem doenças tipo câncer de pulmão, né, que a oncologia trabalha muito, que hoje você não tem como tomar uma decisão de tratamento sem ter um teste genético. São testes caros, testes que você pagar do seu bolso vai custar algo em torno de R$15.000, né? E a gente comentou, poxa, mas hoje em dia a indústria farmacêutica banca esse teste. É verdade. E todos nós usamos indústria farmacêutica. Inclusive existe o Lung Mapping, né, Isso. Então, o Lung Mapping é um consórcio de várias indústrias farmacêuticas que se reuniram para pagar esse teste, porque o teste vai ser útil para todas elas. Porque se tiver resultado A, é o remédio A de uma empresa, resultado B, remédio B de outra empresa. Qual que é o problema disso? Primeiro é o risco, né? Porque se a indústria mudar de ideia, a gente vai deixar de ter o teste. A gente não pode depender só disso. A gente não pode depender. Não é sustentável, né? E tem uma questão que me incomoda muito, que como é que esse teste é feito? Você pega a amostra do paciente, manda para fora e é feita uma análise fora. Esse resultado não entra no prontuário do paciente, que é um teste fora. Então, você abriu o prontuário do paciente no hospital, não está o resultado do teste. Você não tem escrito que ele fez o teste. Você depende do médico transcrever e escrever num papel o resultado do teste. Olha a fragilidade disso. Um teste que é o que define se o paciente trata ou não trata,
não é feito no hospital Por quê, e não Diogo? entra Porque no prontuário. Mas não tem uma cópia do papel? Por quê? Quando é prontuário em papel, tá, você consegue escanear e colocar como teste externo, tá? Mas nunca vai entrar no sisteminha do hospital como teste feito no hospital. Tá? Então, às vezes entra no prontuário do médico, às vezes o médico escreve, às vezes o médico escaneia, mas fala assim, laboratório, puxa resultados do paciente. Não tá. Porque como é feito fora, não pode entrar no laboratório do hospital. Então, olha a fragilidade disso, né? E como isso incomoda a gente. Tá? Tem outras histórias que eu quero contar, mas deixar a Luciana moderar. Não, pode seguir, pode seguir. Tá, então, o último comentário que eu quero fazer tá sobre, acho que o que fazer e o que não fazer para melhorar essa questão Era de... essa a minha pergunta, tá vendo? Né? É por onde começar, doutor Diogo? Eu tive duas experiências, uma muito boa e uma muito ruim. Tá? Uma experiência muito boa, eu fui chamado para um evento no Chile em 2016, que o Ministério da Saúde do Chile falou, nossa população está envelhecendo, a gente vai ter mais câncer, a gente quer resolver o câncer no Chile, 2016. E me chamaram com uma parceria que o Einstein tinha naquela época, e tinha vários projetos, e na patologia, que eu acho que é o assunto daqui, eles falaram, ok, a gente vai ter que fazer mais biópsias, vai ter que fazer mais testes, então parte desse grande projeto do governo chileno era ter mais vagas de residência de patologia, aumentar o salário do patologista, e tinha uma questão técnica, que eles tinham deficiências técnicas lá, então eles começaram a fazer parcerias com centros de patologia do mundo para melhorar o treinamento de patologia no Chile. Sensacional. Né? E daí o hospital que a gente estava lá é um serviço que tinha muito câncer de estômago, e o país que tem mais câncer de estômago no mundo é o Japão. Então eles eram uma parceria com um grande centro do Japão, e vinham patologistas do Japão para morar no Chile por 6 meses para treinar os patologistas lá. Né? E que eles sabiam então que nesse grande projeto tinha várias coisas, né, para melhorar a oncologia do Chile, a patologia tinha esse foco. Né? Então, visão e planejamento a longo prazo, eu achei incrível, eu fiquei apaixonado por isso quando eu fui lá. Tá? E o segundo exemplo ruim, né? O exemplo ruim, infelizmente, é do Brasil. 2 anos atrás, a gente fez uma proposta para o Ministério da Saúde de fazer um projeto de telepatologia no Brasil. Tá? Então, basicamente, existem hoje em dia scanners de lâmina de patologia. Então, você consegue que um técnico prepare a peça da biópsia, o técnico é um treinamento mais rápido, mais simples, coloque nessa máquina que escaneia, gera uma imagem muito de boa qualidade, e você poderia enviar essa imagem para um patologista, no caso ia ser no Einstein, laudar. Então, é um jeito de você usar a tecnologia para tratar esse gap que a gente comentou. Né? Então, você teria técnicos de patologia, treinamento mais rápido, prepararia lâminas, colocaria no scanner e mandaria para um patologista treinado, experiente, laudar à distância. Né? Então, aquela questão de não confiar no laudo não existe mais. Essa imagem fica salva. Então, se alguém quiser fazer a revisão da imagem, não tem que pegar o tecido e trazer e revisar, só se puxar o arquivo e ver. Né? A gente prestou isso para o Ministério da Saúde. Tá? E foi negado. Eles falaram que a gente não tem interesse nesse tipo de projeto. A gente acha que não vai dar certo, a gente vai depender de um grande centro em São Paulo e isso pode não resolver no longo prazo. E a gente acha mais importante ter o médico patologista no local. Poxa, se possível seria ótimo mesmo. Mas não dá tão rápido. Tem que treinar mais gente, mudar o salário das pessoas. Né? E foi um grande banho de água fria. Esse tipo de projeto a gente pode propor a cada 3 anos para o Ministério da Saúde. Então a gente está pensando em propor de novo, né, quando abrir uma janela de novo. Vamos ver o que acontece. Essa questão da patologia digital e telepatologia, né, é outra área que tem avançado muito, né, e vários serviços já fazem isso, inclusive, né, de escanear as lâminas e o patologista trabalha em casa. Ele, na verdade, ele nem precisa salvar a lâmina, é um link, a lâmina fica no local, é criado um link, aí o patologista entra no link e aí ele consegue acessar a nuvem. Então, todas as imagens ficam salvas na nuvem. Cada lâmina, né, é um arquivo muito grande, então tem que ter uma estrutura muito boa. Então, velocidade de internet, fibra ótica e a nuvem, né, para esses dados serem armazenados de forma segura, realmente precisa de um investimento grande em infraestrutura, mas eu acho que totalmente justifica, né, a causa e com certeza seria bem sucedido, né, e isso já é feito em vários serviços de patologia, né, patologistas
tem um centro, né, que processa, faz a digitalização, o escaneamento, gera os links, o patologista recebe em casa, ele acessa o sistema, onde ele vai laudar, e ele enxerga a lâmina exatamente como ele estaria enxergando no microscópio, ele libera o laudo e aí já está o PDF, já está acessível para o paciente lá no resultado, né? Então isso já é uma realidade, já é feito, mas não um programa governamental de Estado que melhoraria o acesso ao SUS, né? Exatamente os pacientes do SUS tendo uma melhor qualidade, né, de diagnóstico e patologia, né, que eu acho que seria muito favorável, com certeza. Doutora Marcela, quer comentar? Na verdade, eu achei muito importante ambas as considerações, né? Eu acho que o Diogo, ele tem o acesso da saúde suplementar dele e a do SUS, mas você tem ótimos patologistas e é uma realidade ali um pouco diferente. Eu trabalho na saúde suplementar também, eu trabalho num hospital SUS de grande volume e, por exemplo, Marina, os nossos laudos, eles não são padronizados pela CAP. E assim, hoje vendo essa realidade também do outro lado, eu consigo entender, porque é algo que gera muito conflito, a gente acaba sempre tendo que ir atrás do patologista, não para patologista para ver, a gente tem tumores, a gente só trata tumores ginecológicos e tumores de mama, então a gente não consegue ter especialistas que só veem esse tipo de tumores, então como o Diogo falou, realmente essa dificuldade que a gente consegue encontrar e essa discrepância, aí ela é um hiato gigante e isso que a gente encontra em São Paulo, né? Então acho que é muito válido todas essas considerações e realmente pela base que talvez eu acredito que vai começar a gente mudar esse panorama aí. Bom, tô aqui tentando achar a luz do fim do túnel, tá? Assim, já que a gente tem um monte de barreira, né, para conseguir ter acesso ao biomarcador, pesquisa clínica pode ser uma opção? Ou mesmo assim, eu preciso do teste antes, Diogo, Marcela, né? Hoje os estudos eles estão considerando o pagamento do teste ou não, né? Eu continuo tendo a barreira do acesso ao teste antes para eu entrar no estudo clínico? Na pesquisa clínica, ela assume o custo e o teste. Inclusive, muitos protocolos eles exigem que seja realizado nos centros, então muitos são enviados até para os Estados Unidos, enfim, para análise. E sim, pode ser, a gente tem dados, né, que instituições que têm pesquisa clínica, esses pacientes eles são melhores cuidados, independente se eles foram triados ou não para pesquisa. Então, acho que pode ser, sim, uma das alternativas. Poxa, seria ótimo, mas eu acho que não resolve. Tá? Eu sou médico pesquisador, eu tenho um cargo de pesquisa, eu coordeno pesquisa em vários centros no Brasil, tá? Mas infelizmente a minoria dos pacientes vai entrar em pesquisa, tá? Então falar que a pesquisa vai ser a solução para o sistema de saúde como um todo, a gente está muito longe ainda, tá? Esses testes em pesquisa, eles acontecem, mas em geral eles são feitos fora do Brasil, eles demoram muito, e é o teste específico para aquela pesquisa. Então assim, eu estou testando um remédio A, e o remédio A precisa do teste A. A pesquisa paga o teste A, né? E às vezes uma situação que eu precisaria do teste A, B, C, D, a pesquisa não paga, né? Isso é muito diferente também no Brasil e Estados Unidos. A gente viu o vídeo aqui, nos Estados Unidos tem tanta pesquisa em oncologia que faz parte da jornada do paciente em algum momento entrar em pesquisa. Tá? Então, assim, 60% ou mais do paciente de câncer nos Estados Unidos, em algum momento, vai ser convidado para entrar numa pesquisa. E pode entrar ou não, essas coisas. Tá? No Brasil, acho que nem tem esse número de quantos por cento entra em pesquisa. Tá? Mas você vê assim, hospitais que tratam 300, 400, 500 pacientes mês e colocam em pesquisa 10 por mês. Então, infelizmente, não é a solução para o Brasil ainda. Tem uma pergunta aqui que da Maíra perguntando especificamente do acesso aos testes no SUS, e ela fala, né, acho que pensando um pouco até no momento que esse teste, qual seria o momento ideal para que esse teste fosse solicitado, né? E ela até fala, será que não seria melhor pedir logo no começo, né, no comecinho, no momento do diagnóstico, porque ela fala que o que ela vê na prática são os médicos tentando solicitar quando a químio não teve boa resposta, né? Então estou entendendo que é lá na frente, né? Acho que talvez no momento que a doença avançou,
Então, acho que eu vi um pouco isso de vocês. A pergunta foi no ambiente do SUS? Ela começou falando do SUS. É que, na verdade, o ideal, qual seria o mundo perfeito, o mundo ideal? É que a gente, ao diagnóstico, a gente tivesse todas essas informações. Mas como a gente conseguiu ver, a gente tem um grande problema de acesso, né? Tanto acesso ao exame, quanto fonte pagadora. Então, muitas vezes, esses testes, eles acabam sendo pedidos na falha do tratamento como uma medida de estratégia para continuidade do tratamento. Mas o ideal foge ainda do que é o que a gente tem na realidade. Então, seria mais por esse motivo, por todos esses problemas, esses desafios que a gente está discutindo aqui. Eu acho que a gente tem que dividir em dois grandes grupos. Uma coisa são os testes padrão, necessários para tomar as decisões importantes no começo do tratamento. Tá? Isso tem que fazer ao diagnóstico de cara, e daí tem sim a situação, daí tem sim a situação que esse teste falhou, não fizeram o diagnóstico por acesso, por não conhecer, e o médico vai fazer atrasado para corrigir aquele erro. E daí, realmente isso eu acho que é inadmissível, o teste tem que ser feito desde o começo. Tem essa questão de acesso, a questão de que o paciente chegou para mim no SUS, ele fez uma biópsia de fora, para eu poder usar o remédio A, eu precisaria de tal teste. Esse teste eu vou demorar para fazer, porque eu vou ter que resgatar a amostra de fora, revisar a lâmina, ou fazer uma biópsia nova minha e o paciente está mal. Então no SUS acontece sim de você começar um tratamento, entre aspas, genérico, um tratamento que funciona mais ou menos meio para todo mundo, deixar o tratamento específico para um segundo momento quando você teve tempo de fazer o teste. Isso é uma coisa. E realmente isso teria que corrigir, mas essa dificuldade de a gente confiar no teste de fora. Né? Segunda situação é o que acontece mais na saúde suplementar, em que você, no primeiro momento, fez os testes padrão, que dão as decisões principais, e ao longo da jornada do paciente, infelizmente, uma hora os tratamentos padrão não funcionaram, alguém vai buscar um teste não padrão para tentar um tratamento não padrão. Tá? Meio assim, a última alternativa, blá, blá. E isso, em geral, dá uma experiência muito ruim para todo mundo. Né? Porque é não padrão. Se é não padrão, então o motivo para ser não padrão é porque provavelmente não funciona tão bem. E daí a situação de fazer um teste e o teste não ser útil, não servir para nada. Tá? Isso também a gente tem que evitar, eu acho. Né? Então tem que estar na nossa cabeça bem claro para que serve o teste quando pedir. Bom, só uma questão, seria para o Diogo, que é oncologista também. No ambiente SUS, assim, quando você considera testar um biomarcador que daria acesso a alguma medicação que a gente não tem disponível? Tá. Uma pergunta muito polêmica, tá? Que é o famoso, né, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, assim, isso a gente vive no SUS, tá? E um pouco na saúde suplementar também. Então, a gente tem, assim, droga que sabidamente é muito boa, que é aprovada pela Anvisa, então um órgão governamental determinou que o remédio funciona e é custo efetivo e por isso foi aprovado, mas não é disponível no SUS e não está no rol do INSS. E daí, se eu fizer o teste, eu vou descobrir que o paciente poderia tomar esse remédio mágico, mas nunca terá acesso. Tá? E dessa angústia mesmo, acho que por isso que fez essa pergunta. Eu testo para gerar, entre aspas, o problema e ter que ir atrás e brigar, ou eu não testo para não gerar o problema? Tá? Estou provocando o Diogo aqui, tem um monte de paciente aqui na primeira fileira, tá? Eu acho que know your test, tem que saber, eu acho que tem que saber. Depois a gente pensa o que faz. Eu acho que tocar com elas aqui. E daí a gente tem que entrar na questão de judicialização, porque esse teste vai virar uma judicialização, tá? E também é heterogêneo, tá? Então tem serviços do SUS que proíbem a judicialização, que falam, olha, médico, se você judicializar, isso vai prejudicar o hospital, indiretamente vai te prejudicar. Então não judicialize e não peça o teste. Então tem os pais do SUS que falam, não peça. Tá? É a mesma coisa de saúde suplementar. Tá? Em saúde suplementar, em especial verticalizadas, então, Unimedes do Brasil, outras verticalizadas que eu não vou falar o nome para, sei lá, não criar briga com as pessoas, ver se vocês conhecem. Tá? Eles falam, não, médicos nem peçam, porque se pedir vai dar ruim. Tá? Muito polêmico. Eu trabalho no saúde suplementar, que os pacientes utilizam muito os planos de saúde deles, e sim, nós pedimos os testes, tá? No SUS a gente
alinha com o hospital. A gente fala, hospital, a gente vai ter estrutura para fornecer tal resultado? Tal remédio? Ah, sim, então entrou no protocolo do hospital fazer tal teste. O teste vai trazer para a gente um resultado de um remédio que a gente nunca terá acesso. E o paciente terá que judicializar o SUS para conseguir. O hospital padroniza, nesse caso, não testar. Tá? A gente tem hospitais públicos que tem um pouco mais de acesso que a média, então a gente faz um pouco mais de teste que a média, mas tem coisa que a gente não testa para não ter que processar o SUS para conseguir o remédio. Assim, a gente está aqui nos 2 últimos minutos, acho que, né, para a gente encerrar, mas acho que o que tem de fundamental, né, Diogo, tem que acontecer uma mudança de mindset, né? A gente precisa conseguir mudar a forma de pensar. Eu acho que mudou, né? A gente tá vivendo uma nova oncologia, mas a gente não atualizou a política, a forma que a gente toma decisão. Acho que se a gente não conseguir fazer isso, vai ficar muito difícil mesmo, né? O que está claro se a gente coloca o paciente no centro, é que o paciente quer saber mais, e é óbvio que se ele sabe que se ele pode saber mais a respeito do tumor dele, ele vai ser melhor tratado. Tem que ser essa a lógica que a gente tem que batalhar. Então, fica aqui, pelo menos esse é o meu recado final aqui, que a gente siga cada vez mais discutindo esse tema dos biomarcadores como prioritário também na oncologia. Agradecer mais uma vez o Andrew pelo convite, que não pôde estar aqui com a gente. E deixo com vocês, se vocês tiverem ainda uma mensagem final. Por favor, Marina. Só agradecer a oportunidade e o convite novamente, e muito feliz de ver a patologia no centro da discussão, porque a gente da SBP, a gente sabe todas as dificuldades, né, da questão da qualidade mesmo da patologia no Brasil, a heterogeneidade, o acesso, mas muitas vezes os pacientes não sabem quem é o patologista, não sabem o que é. Muitos médicos, às vezes, também não sabem, e a gente precisa desses parceiros, né, eu acho, para nos ajudar nessa conscientização mesmo, e aí lutar junto pelas melhorias. Então é isso. Obrigada, gente. Gostaria de agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês e tirando dúvidas, e realmente também acredito que seja pela base essa mudança. Parabenizar a Marina aí pela excelente elucidação, os dados, que eu não tinha ideia da patologia, como que estava a situação no Brasil. E, enfim, passo a palavra para o Diogo. Poxa, já agradeci um monte de gente, de novo, sou sempre muito feliz, né, de estar aqui. Acho uma mensagem para os pacientes, né? Então a gente pensou que biomarcador é importante, mas é complicado pra caramba, tá? Então acho que vocês têm que se informar mais, têm que buscar informação, e acho que a pessoa correta é o seu médico, né? Então, olha, ali não sei o que lá, vi a aula do Dr. Diogo, né? Vi as aulas hoje do JCC, fala, doutor, eu vi isso, e aí, para mim faz sentido, não faz sentido, se aplica para mim, né? Eu acho que a melhor fonte de conhecimento de vocês vai ser o seu próprio médico. É o cara que mais se interessa por você, que está lutando junto com você nessa jornada, vai te dar a informação mais correta, mais adequada. Então, ok, leiam, vejam na internet tudo, mas não parem na internet, tá? Dê o próximo passo, que é perguntar para o médico. Muito obrigada, gente. Enorme prazer estar aqui com vocês, e a gente encerra por aqui esse painel, então. Muito obrigada.